gente deve carregar dentro de si. Então eu espero que a igreja venha compreender o que o Espírito Santo quer falar com ela, amém? Livro de Mateus, capítulo 26, verso de número 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém. Podemos assentar, amados irmãos. Aleluia. Meus amados irmãos, o livro de Mateus, o primeiro evangelho de Cristo, vai nos dizer, aleluia, a respeito das histórias, o viver, o nascer de Cristo. Se você analisar bem, aleluia, glórias a Deus. Se você analisar bem, o livro de Mateus vai representar Jesus como rei. O livro de Marcos vai representar Jesus como servo. O livro de Lucas representar ele como filho do homem. E para você dar uma glória a Deus bem forte, o livro de João representa ele como filho de Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, quando eu analiso essa escritura do capítulo 26, a Bíblia vai nos dizer que Jesus estava sobre o monte de Getsemane, ou monte das oliveiras. A Bíblia vai nos dizer bem claramente que Jesus tendo ir orar ao monte, acontece que ele chama os discípulos, 3 discípulos, João, Pedro e Tiago, aleluias, amém? E quando Jesus chama os seus discípulos para ter com ele, a Bíblia fala claramente que Jesus fala bem aos seus discípulos: olha, ficai-vos aqui, sentai-vos aqui e me esperai-vos, enquanto eu vou orar. No momento em que Jesus expressa essas palavras, os discípulos esperam a Cristo. Quando no momento que Jesus começa a orar, a Bíblia nos diz que a sua alma começa a se angustiar-se muito grande. A Bíblia fala que a alma de Cristo começa a se entristecer até a morte. Mas aí eu vejo a igreja, Cristo simplesmente, ele desce, e quando vai ver, os discípulos já estão em sono. E ele fala assim: não podeis vigiar nenhuma hora comigo. Aí Jesus traz uma palavra que simplesmente gravou no meu coração. Ele está cravada: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia. No momento em que Jesus cita isso aos seus discípulos, escute bem, no momento em que Jesus cita isso aos seus discípulos, a Bíblia fala que Jesus vai ainda voltar a orar pela segunda vez. Aleluia. Quando Jesus volta a orar pela segunda vez, simplesmente ele vai ter de novo com os discípulos. No momento que ele vai ter de novo com os discípulos, a Bíblia vai nos dizer claramente que os discípulos estão dormindo. Claramente o Senhor fala assim que vai voltar a orar de novo, porque o Senhor já tinha avisado uma vez. O Senhor não vai precisar avisar pela segunda vez. O Senhor simplesmente avisou a primeira, então a segunda ele não vai avisar. Aleluia. No momento em que acontece que ele volta a orar pela segunda vez, Jesus simplesmente desce pela terceira vez aos discípulos. Aleluia. No momento em que Jesus desce aos discípulos novamente pela terceira vez, a Bíblia fala assim: ei-vos, acordai-vos, despertai-vos, ei, acorda, porque há de trair os homens. Glórias a Deus. Só um pouquinho baixinho, menino, por favor. E acontece, igreja, que Jesus fala assim: é chegado que o Filho do Homem há de ser traído. É chegado que vão me trair, os pecadores homens irão me aniquilar. Então os discípulos simplesmente começam a se perguntar: peraí, Senhor, antes disso, se for até a morte eu vou contigo. O Senhor simplesmente já avisa Pedro. O Senhor simplesmente já começa a avisar Pedro: antes que o galo cante 3 vezes, tu irá me negar. Aleluia. E no momento, igreja, preste bem atenção nas palavras. A Bíblia vai dizer que no momento em que eles dormem, eles não vigiam. A Bíblia vai dizer claramente no versículo 47 do 26, vai dizer: e Jesus é preso, glórias a Deus. Versículo 57, Jesus vai para o Sinédrio. Versículo 68, Pedro nega Jesus pelo fato de não vigiar. A negação chega ao coração do homem. Aquilo que o homem tem dentro de si, ele simplesmente nega a Cristo. Glórias a Deus. E no versículo de igreja do 27 simplesmente chega o suicídio de Judas. Preste bem atenção, os discípulos tinham ouvido falar para vigiar, mas simplesmente eles não têm a tendência, não têm o conhecimento de ouvir a palavra de Deus. Eles simplesmente ouvem a palavra de vigilância, mas não obedecem, mas não seguem.
Aleluia! Eu quero trazer até uns exemplos para a igreja hoje. Livro de Gênesis, capítulo 39. A Bíblia vai dizer que havia um jovem chamado José, homem que foi entregue ao povo do Egito, homem que foi escravo do Egito. A Bíblia vai dizer que José simplesmente começou a servir Potifar, Faraó. Quando a Bíblia começa a citar sobre Faraó, a Bíblia vai dizer que José começa a servir na sua casa. A Bíblia vai dizer que ele vai começar a ser honrado na casa de Potifar. A Bíblia vai começar a nos ensinar claramente que José começa a ser honrado. A Bíblia vai dizer que José começa a ter algo nas mãos, começa a ter o poder de cuidar tudo o que Potifar colocou sobre as mãos deles. A Bíblia vai dizer que através de José, Egito era abençoado. Olha só como é tremendo o homem de Deus. A Bíblia também vai nos dizer que levanta a mulher de Potifar. Olha só, Isaac, você acredita comigo? Levanta a mulher de Potifar para tentar derrubar José. Glórias a Deus. E quando ela tenta derrubar José, José fala: não, eu sou diferente. Eu nasci num lugar diferente, Isaías. O lugar que eu cresci, o lugar que eu aprendi é diferente. Eu tenho poder sobre as minhas mãos. O que eu tenho, papai me deu. O que eu tenho é para eu vigiar. Ah, meu Deus do céu. O que eu tenho é para eu tomar ordem e decência. O que eu tenho para mim é para ficar vigilante e atento. O que Potifar me deu é um motivo de eu simplesmente obedecer. Um motivo simplesmente, Isaías, escuta só, um simplesmente fato de eu não cair em vão. Aleluia! Aleluia! E no momento em que José simplesmente vê que a mulher de Potifar está em cima, ele nega, ele fala: não, eu sou diferente, eu sou um crente diferente, eu sou um crente que nega a carne, mas aceito a Cristo, eu sou um crente que vê diferente. O que papai colocou sobre a minha mão é de autoridade, o que papai colocou sobre a minha mão é diferente, eu quero agir diferente. Ah, Jesus! Aí a Bíblia vai dizer, por a vigilância de José, ele não cai com a mulher de Potifar. Por muitas maneiras, por muitos casos, por muitos fatos, caímos. Mas eu estou vendo homens e mulheres sendo como José. Não vai baixar a cabeça para Satanás, vai enfrentar o inimigo. Ah, meu Deus! Não vai abaixar a cabeça para o inimigo e vai vencer claramente. Meu Deus, eu vou tirar daqui. Aleluia. Aí a Bíblia vai nos dizer outros exemplos. Livro de Êxodo, capítulo 32. Olha só, olha onde eu fui parar. Como assim, Jeremias? Vou te explicar outra história. A Bíblia vai dizer que havia o povo de Israel, e por falta do povo ver que Moisés não descia do monte, o povo começa a falar: olha só, Moisés faz tempo que não desce. Vamos fazer o seguinte, vamos juntar o nosso ouro, vamos fazer um bezerro de ouro. Aleluia. E no momento em que o povo levanta um bezerro de ouro através do sacerdote Arão, a Bíblia diz que Deus brava com Moisés. A Bíblia vai nos dizer que quando Deus brava com Moisés em cima do monte, fala: Moisés, vai lá, desce lá, porque o teu povo corrompeu. A fúria minha desceu sobre o povo. Moisés simplesmente começa a descer. Quando ele desce, ele encontra Josué. Quando ele encontra Josué, Josué simplesmente fala: olha só, Moisés, o povo está dando os lírios, o povo está dando louvor, o povo está agradecendo. Eu acho que vencemos mais uma guerra. Mas Moisés está falando: ei, esse louvor é diferente, isso é adoração diferente, isso é coisa diferente. O povo se corrompeu, o povo está destruindo a si mesmo. Quando Moisés desce, vê o povo naquela idolatria, vê o povo naquela prostituição. Sabe o que acontece, igreja? Ele quebra 10 tábuas. Oh, Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. E no momento em que ele quebra as 2 tábuas dos 10 mandamentos, acontece uma coisa: Moisés simplesmente não vai seguir o povo. Sabe por quê? Porque ele é diferente. Ah, Jesus, só entendeu que vai dar glória agora. O povo estava até se corrompendo, mas Moisés era diferente. Moisés viu a idolatria do povo. Sim ou não, igreja? Sim ou não? Sim ou não? Mas acontece uma coisa: Moisés era diferente. O povo estava idolatrando, estava levantando prostituição. Ei, mas Moisés falava assim: ainda que o povo se corrompa, ainda que Israel comece a adorar, eu sou diferente. Ainda que o ciclo de oração comece com fofocas em vão, eu sou diferente. Ainda que os jovens estejam em fornicação, ah, meu Deus, eu sou diferente.
Moisés era diferente. A vigilância falou mais alto. Moisés começou, que Moisés começou a ouvir: a vigilância é maior. Você vigiando é maior. Você tomando ordem e decência é maior. Isaías, eu não consigo esquecer. Quando o crente é vigilante, sabe o que ele usa? Ele usa uma armadura. Meu Deus. Ele começa a usar uma armadura que só Deus dá causa. Só Deus para capacitar. Aleluia. Aleluia. Então o que acontece? O povo simplesmente se corrompe. Moisés simplesmente não se levanta e deixa o povo ir com ele. Moisés não aceita a idolatria do povo. Sabe por quê? O povo pode até sair do Egito, mas o Egito não sai deles. Meu Deus, tem gente, Isaías, tem gente que eu fico desacreditado, está na casa de Deus, está fazendo, está louvando, está adorando, está até falando em línguas. Mas eu tenho uma coisa: falar em línguas é dom, Isaías, mas segurar em língua é fruto. Tem gente, Isaías, que fala línguas, profetiza, meu Deus, até pula do alto. Mas deixa eu falar uma coisa: a língua está falando mais. Meu Deus. Jesus, eu já não estou aguentando mais o poder aqui. Meu Deus, eu só tenho 5 minutos, escuta essa. A Bíblia vai nos dizer ainda no livro de Juízes, capítulo 14. Não vai contar a história completamente desse homem, mas vai nos falar e relatar um homem chamado Sansão. Um homem, Isaías, que era forte de estrutura. Um homem que aguentava qualquer coisa. Um homem que lutava contra o povo filisteu. Aí a Bíblia vai me ensinar e vai me dizer bem assim: que Sansão simplesmente se apaixona por uma mulher chamada, sabe qual é o nome da mulher? Dalila. Ele simplesmente se cega pela mulher Dalila. No momento que ele se cega pela mulher Dalila, ela começa a procurar. Antes disso, ela começa a ver o seguinte: os fariseus chegavam nela e falavam: olha só, te damos 1.100 moedas de prata se você não mostrar a fraqueza deste tal homem. Acontece o seguinte, igreja: ela tenta uma vez, não conseguiu. Os fariseus não, os filisteus perderam. Ela tenta pela segunda vez, não conseguiram. Sabe por quê? Porque Sansão ainda não levantou e nem revelou seu segredo. Ainda tenta pela terceira vez, não conseguiu. Porque Sansão ainda não revelou seu segredo. Ainda Sansão continua forte. Ainda Sansão continua firme. Ainda Sansão continua vigilante. Sansão continua ainda vigilante. Sansão continua ainda vigilante. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: a carne pode até ser fraca, você pode até desejar, pode ser o que? Carnal, pode ser material, até corpo humano, mas deixa eu falar, tem algo maior, tem um espírito pronto. Existe um espírito pronto para te guiar, para te ajudar e te fortalecer. Oh, aleluia. Aí a Bíblia vai dizer que pela 4ª vez Dalila tenta derrubar Sansão e consegue, revela seu segredo. A Bíblia vai dizer que Dalila simplesmente conhece o coração de Sansão. Quando conhece, Sansão revela que ele é nazireu. Então se raspasse a sua cabeça, raspasse o seu cabelo, aleluia, ele perdia a sua força. No momento em que ele perde a sua força, a Bíblia fala que o povo simplesmente fura os 2 olhos dele. No momento em que fura os 2 olhos dele, leva ele para o templo de Dagom. Quando leva ele para o templo de Dagom, sabe o que acontece? O povo começa a levantar sacrifícios e adoração no templo de Dagom. Começa a falar: vencemos, ganhamos, o louvor merece a Dagom. Olha só a forma de heresia, a forma de idolatria que o povo levantava contra Deus. Aí o que acontece? A Bíblia fala que quando chama Sansão do cárcere, a Bíblia fala que Sansão tem que ser guiado por um jovem. E quando Sansão é guiado pelo jovem, a Bíblia fala que começam a zombar dele, começam a brincar: ganhamos, né? O nazireu tá aí, vencemos, não é o fortão, nem aquele que se diz usado por Deus, ganhamos. Tem gente, igreja, que está falando para você: ei, tu não é filho de Deus, tu não vai vencer essa batalha, me mostra. Tô vendo você na luta, tô vendo você perdendo, mas você tem que falar, igreja, você tem que permanecer firme, mesmo diante as acusações, a zombação, você deve permanecer, meu Deus, permanecer firme. Aí a Bíblia diz bem assim, que Sansão pede ao jovem que leve a ele as 2 colunas de Dagom.
Aleluia. E olha só, preste bem atenção. Sansão não vigiou quando caiu. Por muitas vezes vigiamos na primeira, sim. Na segunda, sim. Na terceira, sim. Mas na quarta tem que acontecer alguma coisa. Na quarta algo tem que acontecer. Deixa eu falar para você. No momento em que Sansão cai e não vigia, a Bíblia fala que naquele momento que ele está no templo de Dagon, ele se arrepende, ele começa a orar a Deus e fala: Senhor, me perdoa, Pai. Senhor, o que eu fiz foi errado. Senhor, dei lugar no momento errado. Isso a Bíblia não diz, quem está falando sou eu. A Bíblia não vai dizer isso aí. Mas eu imagino Sansão falando: Senhor, eu sei que não caí pela terceira vez, mas na quarta eu dei lugar. Senhor, me perdoa. Eu caí, eu errei, eu pequei, Senhor. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer: aleluia. A Bíblia vai dizer bem assim, que Sansão chega às duas colunas. Quando ele chega às duas colunas, a Bíblia fala que Sansão tem uma força extraordinária. E por muitas vezes caímos. Por muitas vezes estamos lá. Mas deixa eu falar uma coisa. Não é porque você caiu, não é porque você pecou, que Deus vai falar, que Deus vai te abandonar, que Deus vai simplesmente te negar. O Senhor simplesmente quer que você vigie, simplesmente ore, para você continuar de pé. A vigilância é a arma preparada contra o inimigo. Ah, meu Deus, deixa eu falar, repetir de novo. Guarda essa para você no momento em que você estiver nos lugares não apropriados.